Olá, meus amados irmãos, aqui estamos novamente para anunciar o verdadeiro evangelho, o principal e melhor pão, que é Cristo. Sem mais delongas, eu vou fazer com que vocês entendam melhor sobre a lei e sobre a graça, tá? Não saiam desse canal, não saiam, continuem assistindo. Vocês vão ter 72 motivos para acreditar que a lei não existe mais, foi encerrado na morte de Cristo. Eu vou provar para vocês do que estou falando. Eu vou provar para vocês que pela fé no Senhor Jesus Cristo se salvará, pela fé, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo se salvarão. Então vamos lá. Todos nós cristãos concordamos que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Se nós estamos debaixo da graça, isso significa que não estamos mais subordinados à ordenança de lei de Moisés. Não estamos mais subordinados à lei de Moisés. Se realmente não estamos sob o regime da lei, porque muitos cristãos ainda se submetem a ordenanças da lei e sofrem carregados pesados, fardos pesados, sem entender o que está errado. Porque muitos abandonaram a fé. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês vão encontrar esse versículo lá em João 1,17. Mateus 5, 17 e 18. E Lucas 16 e 17. Certo? Melhor falando, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 18. E Lucas capítulo 16, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Quem fala isso é o Senhor. Ou os profetas. Não vim revogar, ou seja, ele não veio tirar a lei. Vim para cumpri-la. Ele veio para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mas preste atenção que a palavra até dá um limite para a lei. Até. A palavra de Deus que o homem morre até ter cumprido o que ele tem para ele. Então ele morrerá. Este até, ele vai passar em várias passagens bíblicas até sobre esse assunto. Prestem atenção. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é que eu quero que vocês entendam? A lei veio até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passarão da lei. Até que tudo se cumpra. Mas, continuando. A seguir, Jesus lhe disse: não estas as palavras que eu vos falei, não são estas as palavras que eu vos falei? Estando ainda convosco, importa se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Lucas 24, capítulo 24, versículo 44. Continuando. Irmãos, isso aqui é evidência, são provas que a lei já não mais nos
algemas. Não somos presos para ficar algemados por ordenanças. A lei e os profetas vigoraram até João. Mais uma evidência. Lucas 16, capítulo 16, versículo 16, e Mateus 11, 13. Fala, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Ou seja, acabou o limite. Aqui é o limite da lei. Aqui é João, o limite da lei. Depois de João, começou uma nova era. Um novo testamento, um novo evangelho. E todo homem se esforça por entrar nele, no reino de Deus. Continuando, mais uma evidência. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha o limite que o nosso Deus, que o nosso Senhor chegou a fazer por nós. Sabendo que ia se considerar maldito, mas ele não poupou a ele mesmo esse sentimento, mas levou para o até as últimas consequências. Podem me chamar de tal palavra, mas morrerei pelas minhas ovelhas. E todo aquele que em mim crer se salvará. Capítulo 10 e versículo 4 de Romanos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, mas que lei é essa? Irmãos, é a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo. A lei conta uma trajetória lá de trás, há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Vem contando, vem contando, vem contando. Chegou o fim dele. O fim é quem? É Cristo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Romanos 8:3. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso foi para te salvar. Ser maldito na época foi para te salvar. Deus esteja louvado. Continuando. Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é a razão da lei, de ter lei no Antigo Testamento? Ela foi adicionada por causa das transgressões até que viesse, olha esse até aí, gente, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa.
e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, até que viesse a promessa. Quem é essa promessa? Cristo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na época, existia um pecado da qual ele não era justificado. Então, ele era abundante. Mas vindo Cristo, superabundou a graça e deu confiança aos homens de uma nova vida, de uma vida em Cristo Jesus, de uma fé inabalável. Mais um versículo que evidencia que somos ovelhas que vivemos em um pasto e que comemos um pasto que tem vitamina. Não comemos palhas. Vamos lá. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Gente, estávamos em uma lei como tutor. O que é um tutor? Um professor. Aio quer dizer aqui um professor, uma pessoa que te ensina, até que viesse a ser revelado para nós Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e 24. Mas, continuando em Gálatas 4, capítulo 4, versículos 4 a 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Prestem atenção, vou repetir. Tem certos versículos que devemos repetir. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sobre a lei. Prestem atenção. Prestem atenção. Ele estava sobre a lei. Sob a lei. Então o Senhor tinha que cumpri-la. Como é que o Senhor nasce sob a lei e não a cumpre? O Senhor cumpriu toda ela. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Gente, o que é que eu vejo aqui? A lei é uma sombra. E Cristo é o dono dessa sombra. Entenderam o mistério? Tudo o que a lei falou são sombras, não a imagem real das coisas, porque a imagem real é Cristo. Está lá em Hebreus 10, 1, capítulo 10, versículo 1. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, por meio dele quem? Jesus.
Todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vos não podestes ser justificados pela lei de Moisés. Por meio dele, vocês serão justificados. Por meio dele, vocês serão justificados. Mas, presta atenção, por meio dele, todo aquele que crer é justificado. De todas as coisas das quais vos não podestes ser justificados pela lei de Moisés. Não podestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos, capítulo 15, versículos de 1 ao 29. Ou melhor falando, capítulo 15, 1, 29. Eu boto de 1 a 29 para vocês terem um contexto. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: presta atenção quando o povo começa a entender errado a palavra de Deus. E começam a justificar suas doutrinas errantes. Não acontece agora não, irmão, isso é de muito tempo. E cabem a nós, os verdadeiros adoradores, a entender a palavra de Deus diferente. Diferente no sentido de como está escrito na palavra. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Olha, eles creram. Dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observassem a lei de Moisés. Atos 15, versículo 1 e 29. Ao 29. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Atos 15, versículo 11. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Ou seja, Romanos 2, capítulo 2, versículo 12. Preste atenção. Aqueles que querem obedecer à lei serão julgados pela lei. Aqueles que querem cumprir a lei serão julgados pela lei. Será que eles conseguem justificar e jamais errar em nenhum momento? Obedecer 613 leis? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vocês observaram? Vou ler de novo. Prestem atenção. Romanos, está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo, tá? Todo o mundo, o universo, para dizer a verdade, seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela razão, a lei está te apontando. Olha, tu pecou.
Adultério é pecado? É pecado. Roubar é pecado? É pecado. Mentira é pecado? É pecado. Eu tenho conhecimento do pecado por causa da lei. Mas, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque era a lei que dizia que vinha um Messias. Os profetas diziam que chegaria o tempo em que o povo de Israel seria resgatado. Prestem atenção, que viria um Messias, que viria um rei. Romanos 3, 19 ao 21. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Presta atenção. Não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Tá vendo aí? Para quem é justo, não há lei. Mas para quem é transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, a lei. Tem lei. 1 Timóteo 1, 9. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Entenderam? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Não é a lei, é a fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Pois se os da lei e que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo está dizendo, se os herdeiros da promessa são os que cumprem a lei, então anula a fé e cancela as promessas. A lei suscita a ira. Por que a lei suscita a ira? Porque é uma lei e está lá para ser cumprida. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Eu e você estamos livres. Não há lei. As tais do Antigo Testamento, não. As tais do Antigo Testamento, não. Romanos, capítulo 4, versículo 14 e 15. E daí? Se não há lei, né? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Essa é uma pergunta. Então podemos pecar, né? Se não há lei. De modo nenhum. Romanos 6,15. Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também aos que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Romanos 4,16. Romanos 5,13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Presta atenção nessa frase. Até ao regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos
6, 14. Romanos 6, 14. Romanos 5, 13, vou repetir. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos 5, 13. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vos morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencestes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Romanos 7, 5. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei. Libertados de quê? Da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sendo sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo chama as leis de caducas. Leis de caducas. Nós vivemos um renovo espiritual. E temos que aprender com Deus, com professores que realmente foram inspirados pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas estão se inspirando em certos pastores que não são de Deus. Porque se são de Deus, pregavam a palavra verdadeira. Continuando. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomado ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Gente, é muito gostoso saber da verdade. Que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. É isso que Paulo quer falar. Se a lei não falasse que roubar é pecado, eu continuaria roubando. Porque seria algo natural. Mas veio a lei e disse, ó, se tu roubar, tu peca. E tu morre por isso. Tu entendeu? Vocês entenderam? Não cobiçarás, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Ó, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Isso é Paulo falando. Paulo fala lá em Romanos 7, versículos 7 e 8. Capítulo 7, versículos 7 e 8. Eu aqui estou falando a verdade. Continuando. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Entenderam aí? 1 Coríntios 15, 56. Romanos 8, 2.
A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, uma nova lei surgiu. A do Espírito. Tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não por coisas materiais, em sacrifícios tolos. Sacrifícios tolos. Que não te justificará mais. Continuando. Romanos 8, capítulo 8, versículo 4 de Romanos. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, o verdadeiro sentimento da lei. O verdadeiro sentimento da lei. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Continuando. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Lá em Gálatas 2,16, gente. Vão lá. Provem do que estou falando. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isso é Paulo falando. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E fui crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Esse versículo é um dos versículos mais fortes para determinar o que nós podemos obedecer hoje. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Gálatas 2,19. Mas, continuando em Gálatas 2,21, Paulo diz, não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A justiça é pela lei, então Cristo morreu em vão. Qual é o sentido que a morte de Cristo nos traz, se é a lei que salva? É isso que Paulo quer falar. Continuando. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo diz aqui, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A pregação, o verdadeiro evangelho. As pessoas, tem pregações aí que eu me aborreço. Uma frase como essa nos dá a entender que quando nós abraçamos o verdadeiro evangelho, recebemos o Espírito de Deus.
E muitas aí falando que nós que não falamos em línguas, não temos o Espírito. Não fomos batizados com o Espírito. Ou seja, adquiri-lo. É triste. Mas Paulo diz aqui, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você que está aí do outro lado da telinha, e todo aquele que abraça o verdadeiro Evangelho de Cristo, e todo aquele que abre a palavra de Deus para examiná-las, não confiando nesses lobos, conhece a verdade. Que eu recebi o Espírito Santo de Deus pela fé em Cristo Jesus. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Visitam a palavra de Deus. Se alimentem dela. Lá em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. Quem é que vos concede o Espírito? Deus vivo. E que opera o milagre? Deus vivo. Entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os milagres de Cristo veio pela pregação da lei ou pela pregação do Evangelho puro e santo e que resgata muitos nele? Gente, paramos para pensar. Ele está falando aqui, ó, aquele que depois que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Cristo pregava a fé nele. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Esse versículo é poderosíssimo para saber a verdade. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gostaram aí? Querem viver nessa lei que não justifica ninguém? Querem ser malditos? Está lá em Gálatas 3:10. Visitem. Pratiquem o verdadeiro evangelho. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! Esse é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor da minha vida. Lá em Colossenses 2,14, gente. Vou repetir. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava-se de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. Aleluia! Oh, aleluia! Colossenses 2,14. Visitem a palavra de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Vocês não são mais desse mundo, não.
Vocês não são mais desse mundo. Vocês morreram para ele. Colossenses 2, 20. Gálatas 3, 11. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E fé em quem? Em quem eu posso ter essa fé? Hã? A Bíblia diz que só tem uma fé. É a fé no Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3, 11. Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Repetindo, Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque é a lei que vem falando de Cristo. Como pode ser contrária? Porque se fosse promulgada uma lei, se eles fizessem uma lei que pudesse dar vida, justiça, na verdade, seria procedente de lei. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. É sério o que eu estou lendo aqui, é sério. Eu não quero isso para vocês, não. De Cristo vos desligastes. Vocês são separados de Cristo. Aqueles que procurar justificar-vos da lei, vocês são separados. Gálatas 5:4, vejam lá. Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você é guiado pelo Espírito, então não está sob a lei. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3:9. Ser achado nele, não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. Não tenho nada que me justifique a mim mesmo. Eu não tenho nada que me justifique a mim mesmo. Que proceda de lei. Senão aqui é mediante a fé. Eu só devo ter fé. Hebreus 7:5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Vocês entenderam aí? Onde o dízimo se coloca? Na lei. O dízimo se coloca na lei. Vou repetir. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tendo o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Então, o dízimo é da lei. Quer cumprir o dízimo e não quer cumprir o sábado, não quer... Não entendeu? É uns que cumprem uns mandamentos, outros não, é uma bagunça.
Continuando. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Prestem atenção, gente. Deus é bom, Deus é único. E Ele preparou esse canal para alimentar vocês do verdadeiro evangelho. Como eu sou acostumado a falar, aqui se encontra um vaso de barro, do qual Deus modelou com as suas próprias mãos. Mas esse vaso de barro, está nele o Espírito. Vocês entenderam? Vamos continuar. Vamos continuar. Prestem atenção. Eu vou citar alguns mandamentos da lei para vocês entenderem como é complexo obedecer todas elas. Algumas denominações ensinam que devemos guardar apenas a lei moral e não a lei cerimonial. Isto é correto? Isso cabe a vocês me responderem. Vão lá, entram no canal, me respondem. Façam perguntas. Me deem o prazer de estar em comunicação com vocês. A igreja de Jesus deve guardar o ensinamento de Cristo e dos apóstolos. Lei de Cristo. Isso eu concordo com todos os méritos desta palavra. Mas olha como era o Antigo Testamento. Devemos nos abster de comer carne de animais imundos, guardar o sábado e pagar dízimos? Isso é uma pergunta para vocês. Jesus tornou puro todos os alimentos. Marcos 7,19 e 1 Timóteo 4,3. Guardar o sábado e pagar dízimo eram mandamentos para o povo judeu. E não para a igreja de Jesus. Fazia parte da lei. Não existe mandamento novo Testamento. Não existe mandamento no Novo Testamento. Não existe mandamento novo no Novo Testamento aos cristãos para observar sábados ou pagar dízimo. Gente, eu queria que os pastores, doutores de lei, pessoas sábias, pessoas estudiosas, teólogos, me mostrem um versículo da Bíblia que os apóstolos cobraram dízimos. Que da boca de Paulo saiu a palavra dízimo. Não vão me conseguir mentir. Olha aí algumas ordenanças da lei. Guardar sábados, pagar dízimo, circuncidar-se, abster-se de alimentos, apedrejar adúlteros, apedrejar filhos rebeldes. Oh. Já pensou? Se eu compro a lei, eu tenho que cumprir ela certa, não é? Tudo, não é? Eu quero cumprir o dízimo, mas eu tenho um filho rebelde em casa, eu deveria apedrejá-lo até a morte. Não quer cumprir a lei? Usar roupas de um só estofo, sacrificar animais, guardar festas judaicas. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
O jugo do Senhor Jesus Cristo é suave. E o fardo do Senhor Jesus Cristo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Vocês são os meus patrimônios e minha riqueza. Vocês que me ouvem. Vocês que estão me ouvindo. Irmãos, me dê motivo para pregar o evangelho. Será que é preciso motivo para mim pregar o evangelho? Não, irmãos. Não sei se você vai dar um like, não sei se você vai se inscrever, eu não sei se você vai visualizar, não sei se você vai gostar do canal, não sei se você vai continuar. Eu só sei uma coisa, que meu Deus me botou e me deu essa ideia para pregar a palavra dele, para resgatar milhões de pessoas que estão sendo enganadas por esses profanos que não sabem entender o que é o verdadeiro evangelho. Para falar a verdade, eles não sabem entender nada. Porque o próprio Deus diz que confunde os sábios. Ele confunde estes doutores de lei. Ele confunde estes caras que querem saber muita coisa. Mas dá graças a mim, que sou pequenino. Mas dá graça a você que está me ouvindo aí nesse vídeo, para entender da palavra. É importante, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso. Tem muitos sábios aí da vida da internet, muitos sábios aí no YouTube, muitos doutores formados, que não compreendem a palavra como eu compreendo, como Deus me dá graça para compreender. Porque Deus revela a palavra para quem Ele quer. Não para quem vai atrás, não. É revelado, é uma graça. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor dê muitos anos de vida a todos. Para que nós juntos continuaremos com a palavra de Deus forte. Deus abençoe, pessoal. Uma ótima noite, uma ótima semana. Não esqueçam de dar os likes, não esqueçam de se inscreverem no canal. Aperta o sininho, porque os novos vídeos serão lançados e o YouTube lançarão para vocês. Deus abençoe a vocês. Não esqueçam. Dê os likes. Ajude o canal a crescer. Porque você tem essa responsabilidade. É um modo que você tem de pregar a palavra. De ajudar aquele que quer fazer com que os lobos se sintam incomodados. Uma ótima noite. E amém, meu povo. Valeu!